essa live de hoje, o que eu quis trazer é para a gente tomar consciência, ou seja, quais são os danos que uma educação sexual mal feita pode trazer na vida dos nossos filhos. Porque uma outra fala que eu vejo muito comum é também da mãe ou do pai dizer assim: ah, sexualidade, essa coisa de conversar de sexualidade, isso é bobagem. Para que isso, né? Eu fui adolescente e na minha época meu pai não conversava comigo, minha mãe não conversava comigo e eu sobrevivi. E sempre que eu ouço esse tipo de colocação, eu sempre gosto de perguntar de volta: será? Como é que está a sua sexualidade? Como é que é o seu relacionamento com a sua sexualidade? Porque se você tem dificuldades em lidar com a sexualidade do seu filho, provavelmente também existe aí uma dificuldade de se lidar com a própria sexualidade. Então, a sexualidade, a gente traz ela, né, na nossa cultura dentro de uma redoma. Só que essa redoma, em vez de ser uma coisa de proteção, ela é de exclusão. Ela faz com que a gente não fale, ela faz com que a gente não encare, ela faz com que a gente faz de um jeito meio atabalhoado, que muitas vezes a gente não tem noção daquilo que a gente está fazendo e o dano que a gente está causando na vida dos nossos filhos. Porque do mesmo jeito que os nossos pais causaram danos na nossa visão de sexualidade, na nossa forma de ver a sexualidade, se por um acaso ele tiver feito uma educação sexual que não tenha sido adequada para as suas necessidades, também a gente vai causar dano na vida sexual e na vida dos nossos filhos quando a gente também não faz uma educação sexual que seja bem feita, uma educação sexual bem feita aqui que eu quero dizer é adequada à situação do seu filho, da sua filha, aos seus valores, aos seus princípios e às suas expectativas. Então, o que eu estou chamando aqui de educação sexual mal feita? É exatamente aquela educação que não cumpre com o objetivo pelo qual você a está fazendo. Então, se ela não conseguiu o resultado que você queria que ela tivesse conseguido, é porque ela não está bem feita. Ela, para poder estar bem feita, a gente precisa adequar essa educação de tal forma que a gente consiga esses resultados. Então, a minha proposta aqui nessa live de hoje é exatamente trazer por que a educação sexual mal feita na adolescência, ela causa danos, quais são esses danos que essa educação pode causar e apresentar uma solução, né, que você pode ter para poder fazer uma educação sexual que seja adequada, uma educação sexual que seja coerente com os seus princípios, os seus valores e os resultados que você quer que aquilo que você esteja ensinando ou passando para o seu filho ou a sua filha aconteça, tá? Então, essa live de hoje, nós vamos então começar aqui falando quando que a gente sabe que a gente está fazendo uma educação sexual que não é bem feita, né? Que é mal feita? Então, como eu falei para vocês a princípio, se a gente não obteve o resultado que a gente queria obter com essa educação em sexualidade. A segunda coisa que a gente vai olhar é que esse resultado, ele em geral não acontece quando a gente... deixa eu ver aqui que foi que eu coloquei. Quando você não sabe, né, como eu estava falando agora há pouco, como você não sabe que você, ao se expressar, que você, ao colocar uma expectativa, ou seja, quando você fala para sua filha, por exemplo, senta de perna fechada porque menina não senta de perna aberta, ou você fala para o menino que ele precisa ser mais ativo, não pode levar desaforo para casa, isso você está passando expectativas para os seus filhos. Isso é educação em sexualidade. Isso você está fazendo educação em sexualidade. Às vezes você nem precisa ter uma conversa. Basta ele chegar em casa e dizer: ah, mãe, o fulaninho me chamou de feio. Aí você fala: e você fez o que com isso? Você não deu retorno para ele? Você não se posicionou? Você não... Isso já é uma fala de educação em sexualidade. Está sendo adequada? Depende. Depende dos objetivos, depende dos princípios, dos valores e do resultado que você quer atingir.
Então, outra coisa que a gente faz e que em geral acaba causando danos é quando você tem medo, você tem vergonha, né, de falar de sexualidade. Porque, como eu falei para vocês no primeiro episódio, quando a gente tem vergonha, quando a gente tem medo, o que acaba acontecendo? Os nossos filhos, eles sacam, né? Eles sacam que a gente não dá conta de falar sobre determinado assunto. Eles sacam que a gente ficou constrangido. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar proteger a eles e a gente. Então, ele vai dizer, se eu contar essa história aqui para minha mãe ou para o meu pai, eu não sei o que ele vai fazer com isso que eu estou trazendo aqui para ele. Portanto, é melhor eu ficar calado ou perguntar para uma outra pessoa. Então, em geral, a gente sofre um afastamento dos nossos filhos quando isso acontece. E essa educação, baseada na nossa vergonha, no nosso medo, nos nossos mitos, nos nossos tabus, isso pode gerar uma educação sexual mal feita. Quando a gente não tem conhecimento sobre sexualidade. Então, quando você não tem conhecimento sobre sexualidade, muitas vezes, o que acontece com a sua comunicação com o seu filho ou com a sua filha? Ou você fica trazendo as mesmas histórias e aí eles se cansam e falam, ai mãe, chega, já estou cansado de ouvir isso, é sempre a mesma coisa, a mesma ladainha. Às vezes a gente acha que por não ter conhecimento, a gente acha que os nossos filhos, eles ainda não estão prontos para receber aquele ensinamento sobre sexualidade. E aí o que vai acontecer? A gente não fala, né? não prepara. E com isso você deixa seu filho vulnerável, você deixa a sua filha vulnerável. Então, não falar de sexualidade, e principalmente não falar de sexualidade de uma forma proposital, do tipo, eu vou falar isso porque eu quero que o meu filho ou minha filha aprenda sobre, por exemplo, prevenção, ou sobre a primeira vez, sobre a tomada de decisão da sua primeira vez, ou eu quero conversar sobre masturbação, porque eu acho que meu filho ou a minha filha precisa aprender como é que ela precisa lidar com o corpo dela, ou quais são as negociações, ou seja, os limites que a convivência exige com relação ao comportamento sexual do seu filho ou da sua filha. Enfim, você teve a iniciativa, você sabe o que você está falando, você tem consciência daquilo que você está dizendo. Então, quando você não fala dentro desses moldes, ou seja, dessa consciência, você acaba tendo dificuldade nessa sua comunicação e, consequentemente, você vai poder trazer danos para a vida sexual e para a vida do seu filho com esse tipo de abordagem. E quais são os danos, né? Que danos que uma educação sexual mal feita pode trazer na vida dos nossos filhos, principalmente quando eles estão na adolescência? Então, os danos que pode trazer uma educação sexual mal feita é dúvidas sobre a normalidade deles quando eles estão na puberdade. Então, eles vão ter muitas dúvidas sobre isso. A gravidez na adolescência, abuso sexual, tanto da pessoa, né, ficar vulnerável para ser vítima de um abuso sexual, como também, gente, a da gente, em vez de estar criando filhos para serem pessoas, né, que respeitem e que tenham uma relação com os seus parceiros de uma forma adequada, a gente também pode estar aí provendo, né, um agressor, ou seja, incentivando um agressor sexual. Isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? A gente pode, um outro dano que a educação sexual mal feita pode trazer, são as doenças sexualmente transmissíveis. É o dano na vida sexual do seu filho ou da sua filha. Ou seja, causar disfunções sexuais, como, por exemplo, falta de desejo sexual, como, por exemplo, o vaginismo. Até eu tenho um dos depoimentos, né, de uma das alunas que fez o Papo Firme. Ela coloca isso claramente, o quanto que a educação que ela recebeu causou nela esse desconforto, esse problema, inclusive na relação dela com o seu marido, em função dessa educação, né, que causou esse vaginismo na vida dela. A ejaculação precoce, a disfunção erétil,
Por que tantos garotos ainda tão jovens, que não têm problema orgânico nenhum, fazem uso de medicação, né, para disfunção erétil, como Viagra, Cialis, esses medicamentos que foram descobertos aí para perda de ereção? Então, por quê? Porque tem insegurança, porque não bota fé no taco dele, porque não conhece o corpo dele, né? Então, a gente tem aí problemas com as disfunções sexuais e também com a anorgasmia, ou seja, a falta de orgasmo. A educação sexual também vai interferir na capacidade de uma pessoa se entregar, né, e poder ou não sentir orgasmo. Mas pegando uma coisa bem prática, né, do que eu acho que é uma angústia de muitas mães, a educação sexual mal feita vai interferir diretamente, vai causar um dano também na decisão do seu filho, da sua filha, sobre a primeira vez. Mas como que eles vão fazer essa escolha? Como que eles vão fazer essa tomada de decisão? Também a educação sexual mal feita, ela vai impactar no sofrimento, né? Vai impactar na orientação sexual dos seus filhos. Não na definição da orientação sexual, mas na forma como eles vão vivenciar as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre como eles estão sendo como homem ou como mulher, como eles estão vivendo isso, para quem eles de fato estão canalizando o seu desejo. Então, a educação sexual mal feita vai trazer dano nesse sentido, tanto para o seu filho quanto para a sua filha. Vai também trazer dano no relacionamento abusivo. A sua filha ou seu filho fica muito mais vulnerável a esse tipo de relacionamento. E, por fim, a exposição na internet. Esse é um outro dano que a educação sexual também, quando ela não é feita de forma adequada, quando ela não é programada, né, para ajudar o seu filho a vivenciar esse mundo paralelo, esse mundo digital, ela também pode causar danos nesse sentido. E aí, vamos agora destrinchar, né, um pouquinho cada um desses danos. Então, quando a educação sexual, ela afeta, por exemplo, as dúvidas, quando a gente não é capaz de responder às dúvidas dos nossos adolescentes, ou seja, que estão entrando na puberdade, né? Que eles querem saber sobre as suas mudanças, que eles querem saber como é que elas acontecem, por que elas acontecem, né? E aí, se eles não percebem que existe um companheirismo, que existe uma aliança dos seus pais nesse sentido com eles, o dano que isso causa é a falta de concentração. Porque se ele não tira essas dúvidas, se ele não sabe se aquilo que está acontecendo com ele é normal, é natural, o que vai acontecer? Ele vai ficar preocupado com isso. E isso, obviamente, vai interferir no andamento dele na escola, vai interferir nas atividades esportivas, ou seja, em todos os outros fatores que estão ligados à vida dele. Então, isso é uma coisa extremamente importante da gente estar atento, porque quando eles têm um pai ou uma mãe que esclarece as suas dúvidas, que conversa com ele, que se torna um aliado, eles passam a viver esse momento da puberdade, né, que é tão importante, que traz tantas mudanças, que eles muitas vezes demoram a se reconhecer nesse novo corpo, nessa nova proposta, né, que a natureza criou para ele. Então é muito importante que a gente esteja junto, e quando a gente não está, isso pode causar problemas nesse olhar deles para com ele mesmo, na sua autoestima, né? E com relação a não ter dúvidas, né? A ficar tranquilo com relação ao seu desenvolvimento. O outro dano, né, que eu falei para vocês é gravidez na adolescência. Então, a gravidez na adolescência, o que ela traz de dano na vida dos nossos filhos? Poxa, ela altera aí todo um projeto de vida, né? A adolescência é um momento para que esses jovens, eles possam pensar no seu futuro, estudar, investir, né? Investir no seu projeto de vida. E quando eles, por um acaso, engravidam, e eu estou dizendo aqui por um acaso, né? Por não saberem como é que o seu corpo funciona, muitas vezes não saber que fazendo sexo engravida, por incrível que pareça.
Tem muitas meninas que imaginam ainda que se engravida de um monte de jeito, mas não imagina que seja fazendo sexo que engravida. Então, por incrível que pareça, a gente precisa explicar por que é que quando a gente faz sexo, a gente pode engravidar. É importante que a gente converse com eles quais são as práticas sexuais que são de risco para uma gravidez. É importante que a gente prepare as nossas filhas, né, que leve as nossas filhas no ginecologista, mas que também a gente prepare o nosso menino para que ele também saiba se prevenir. Embora para as meninas existam vários métodos contraceptivos, para os meninos existe a camisinha. Portanto, é muito importante que ele saiba como usar essa camisinha de forma adequada. E, ao mesmo tempo, que eles saibam como negociar isso. E para tudo isso, gente, é preciso que a gente faça uma educação sexual que seja adequada. É preciso que a gente fale com eles sobre sexualidade, né? Então, a gente tem aí... É importante que eles conheçam, né, também os métodos contraceptivos, a pílula do dia seguinte, enfim, para que esses jovens eles não incorram em situações, ou seja, que possam causar esse tipo de dano, que é vir a engravidar e ter um problema de adiar os seus projetos de vida para bem mais tempo à frente, né? Porque é o que em geral acaba acontecendo. Eu lembro muito bem de uma garota, né? Foi uma das minhas primeiras alunas, né? Quando eu estava no Instituto Kaplan, e ela ficou grávida, e eu perguntei, mas quando você teve a sua relação sexual? E quando ela me disse qual era a data que ela tinha tido a relação sexual, era exatamente no período fértil. E eu perguntei, mas você não sabia que esse aqui era o seu período fértil? Você nunca conversou com ninguém sobre isso? Não, minha mãe nunca conversou comigo, eu nunca conversei com ninguém. E ela tinha ideias completamente erradas. Errada mesmo, né? De quando era e como era que ela podia calcular o seu período fértil. Então veja aí a importância, né, de uma educação sexual que seja adequada para que essa garota, se ela decidir ter uma relação sexual, que ela tenha uma relação sexual que não seja de risco para a gravidez, porque isso é o dano maior que pode acontecer com ela. Como é um dano grande às doenças sexualmente transmissíveis. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, né, ela pode não só transmitir a doença, a pessoa pegar e ficar doente, como ela também pode matar. Gente, isso é muito sério. A gente tem aí a AIDS até hoje, ela ainda não foi curada, ela não tem um remédio de cura da AIDS. A gente tem sim medicações paliativas que hoje já dá uma melhor qualidade de vida, mas não chega a ser ainda, né, uma cura. A gente tem aí, por exemplo, doenças que levam a situações muito sérias, como é o problema do herpes, o problema do HPV, que causa câncer na mulher, né, causa câncer no homem. Então, as meninas precisam ser orientadas sobre isso desde quando elas têm 8 ou 9 anos de idade para tomar a vacina, para entender por que elas têm que tomar aquela vacina. E se a gente não fala com as nossas filhas sobre essas questões, o que vai acontecer? Na hora que a gente pegar e for levar para tomar vacina, elas não vão entender por que elas tá fazendo isso com elas. Por que ela vai tomar uma injeção se elas nem transar, elas estão transando? Então, a conversa aberta, o papo aberto, né? O papo firme com a sua menina ou com o seu menino, porque o menino também pode tomar essa vacina, é muito importante, né? Para que a gente não perca esses meninos. No terceiro episódio, eu trago uma história que aconteceu com uma cliente da minha filha, que a menina chegou com herpes genital num grau de inflamação tão grande que a menina estava com uma infecção generalizada e quase morreu. E tudo isso por quê? Porque ela não contou isso para ninguém, muito menos para sua mãe. Aliás, ainda pediu para Paula que ela não contasse nada para a mãe dela. Então, você percebe o risco que corre os nossos adolescentes quando eles não têm no pai ou na mãe uma figura que eles possam conversar, uma figura que eles possam trocar e que eles possam receber orientação? Eu falei do abuso sexual, gente, o abuso sexual, da gente prevenir os nossos filhos de serem vítimas.
Então, se a gente não conversa abertamente em casa sobre o que é o abuso sexual, para eles saberem que isso existe, né? Conversar com eles, saber para ensiná-los, né, a dizer não, ter uma conversa aberta sobre essa questão do abuso sexual, e não só do abuso sexual, mas a conversa aberta sobre sexualidade. Porque, como eu sempre digo, o maior trunfo desse abusador, desse criminoso, é exatamente saber que em casa não se fala de sexualidade. Portanto, se ele abusar daquela criança ou daquele adolescente, ele não vai chegar para o pai nem para a mãe para denunciá-lo. Por quê? Porque ele sabe que a criança não vai ter coragem, de nenhum adolescente vai ter coragem de trazer esse assunto numa família onde o tabu da conversa de sexualidade existe. Ele vai ser mal interpretado, ele vai ter medo do pai e da mãe, e o resultado é que ele não vai contar isso para ninguém e vai ficar quietinho, sofrendo esse tipo de crime, né, sendo abusado por pessoas que, por sinal, em geral, é muito próximo da família, quando não é da família, né? Quando muitas vezes é da própria família, portanto, sabe exatamente aonde é que ele está pisando, sabe exatamente que esse tipo de conversa vai ser bloqueada, vai ser desqualificada, né? E mais, né, quando eu fiz aquela live com a Carolina Cercari, ela trouxe um elemento que eu achei muito importante na nossa conversa, que foi que muitas vezes a família, ela cria o abusador sexual, né? Ela cria esse agressor, não porque ela tem essa intenção, não é intencional, mas por não ter a consciência da educação sexual que você está fazendo, que você está dando, a conversa que você está tendo e as mensagens que você está passando, muitas vezes você cria um filho ou uma filha, em geral mais os homens, eles são os principais agressores, mas sem respeitar o corpo do outro, sem respeitar a mulher, criando uma situação, né, de que o outro é um objeto. Enfim, a gente dá condições para que essa questão da agressão ela se torne algo tipo normatizada, e como se fosse normal, né? E que isso não é para acontecer. É uma coisa que eu vejo acontecer muito, principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, homens que hoje já são adultos e que eles se sentem com o direito de tocar no corpo de uma mulher porque ele acha sempre que ela vai gostar, sabe? Porque ele vai gostar, ele acha que a outra também vai gostar. Eu vejo situações, né, que é muito deprimente. Ele não tem direito de tocar no corpo de ninguém quando essa outra pessoa diz não. Né? E isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E isso a gente precisa fazer numa educação sexual que seja adequada. Uma outra questão que eu trouxe para vocês foi das disfunções sexuais. E qual é o grande dano da disfunção sexual? O grande dano é que quando a nossa educação sexual, ela afeta e compromete a vida sexual dos nossos filhos, isso gera insatisfação sexual para eles. Então essa garota ou esse garoto passa a não gostar de fazer sexo, ou a não lidar bem com o seu corpo, ou a ter um sentimento negativo com relação à vida sexual. Ele não tem intimidade, não desenvolve intimidade com o seu corpo. Ora, se eu não tenho intimidade com o meu corpo, como é que eu vou ter intimidade com o corpo do outro? A relação sexual é uma troca. E para haver essa troca, a gente precisa se sentir bem. Se sentir bem com a gente e se sentir bem em estar tocando e lidando com o corpo do outro também. Mas se eu tenho uma educação sexual que foi muito rígida, como foi o caso de um cliente que eu tive, que a mãe dele e o pai dele deram para ele uma educação, mas tão rígida, que ele nem lavar o pênis dele ele conseguia. Ele não conseguia nem tocar o seu pênis, porque ele achava que isso era proibido, que isso não dava. Então ele tinha problemas de infecção urinária. E aí, quando ele foi casar, né, ele descobriu também que ele tinha ejaculação precoce. E ao descobrir que tem ejaculação precoce, toda essa ansiedade, o medo de lidar com o seu próprio corpo. Agora você imagina, e como é que ele ia lidar com o corpo da sua parceira? Então foi todo um trabalho muito importante que a gente precisou fazer
que foi muito lindo no final, mas a gente precisa entender que dependendo da educação sexual que eu faço com meu filho, com a minha filha, isso não passa ileso, isso afeta sim, afeta o olhar deles para o seu relacionamento sexual. Ou seja, quando a gente fala de orgasmo, orgasmo é entrega. Se a gente não tiver a condição de confiar no outro para poder se entregar nessas carícias, você não vai conseguir sentir orgasmo nunca, porque orgasmo é você aceitar que o outro lhe toque, é aceitar sentir esse prazer. E se você tem uma educação sexual que limita esse prazer, você não vai conseguir essa entrega. E, consequentemente, seu filho ou a sua filha, quando eles estiverem vivendo a vida sexual deles, também não vai conseguir fazer isso. Portanto, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência do o que é que eu estou passando e como eu estou passando essa educação sexual. A questão do preparo para a primeira vez. Recentemente a gente teve aí essa grande polêmica onde se falou daquela campanha de prevenção de gravidez na adolescência, que bastava simplesmente fazer com que os jovens eles adiassem a sua primeira vez. Acontece que eles não adiam essa primeira vez do nada. É necessário que a gente converse com eles sobre sexualidade, que a gente os prepare para tomar essa decisão da primeira vez de uma forma consciente, que eles saibam o que eles precisam para ter uma primeira vez que seja prazerosa, não é? Saber que eles não são apenas um corpo que reage à sensação de prazer. Eu senti desejo, eu senti tesão, então eu estou pronto para ter a minha relação sexual. Não, não é bem assim. Porque uma relação sexual, ela envolve muito mais fatores, além desse que é a nossa resposta física. E isso os jovens precisam entender, eles precisam saber. E para eles saberem, a gente precisa fazer uma educação sexual que seja adequada. A gente precisa entender uma outra coisa nessa questão aí da primeira vez, né, que eu já ia aqui esquecendo, é que muitas vezes eles sofrem muito com essa primeira vez, principalmente as meninas. E o pior, acham que é sofrido mesmo a primeira vez, que a primeira vez tem que doer. Não, a primeira vez não tem que doer. O rompimento do ímen não dói. O ímen não passa inervação nenhuma nele. Portanto, não é para doer. O que dói é o despreparo. O que dói é o fato dessa garota ser penetrada antes dela estar pronta para receber esse pênis. Então, gente, é importante que as nossas filhas e os nossos filhos saibam disso. Senão, eles vão ter uma primeira vez traumática. E isso vai gerar problemas para a sua saúde sexual, né? Às vezes, aliás, né, a gente ouvia muita história, agora um pouco menos, mas a gente ainda ouve bastante história nesse sentido, de que tem maridos que, inclusive, chegam até a estuprar a sua própria mulher, porque acha que porque ele está com vontade, ela obrigatoriamente teria que estar com vontade. Então, se a gente não sabe, se a gente que é adulto muitas vezes não sabe que a gente tem o direito de dizer não, que a gente precisa explicar para o nosso marido, né, onde é que a gente gosta de ser tocada, como é que a gente gosta que o sexo seja feito, você imagina a sua filha ou seu filho numa primeira vez, ansiosos, como é que eu diria, inseguros, sem saber se o desempenho dele vai acontecer de uma forma adequada, enfim, e tudo isso vai gerar neles uma série de ansiedade. Ter com quem dividir isso, principalmente se for um pai ou uma mãe, faz muita diferença na hora deles tomarem essa decisão de quando é que eles se sentem de fato prontos para viver essa primeira vez. As incertezas com relação à sua orientação sexual. A criança, né, e o adolescente, quando chega à puberdade, eles começam a entrar aí numa fase que é uma fase que eles vão, de fato, definir para quem que eles vão canalizar o seu desejo sexual. Até a adolescência, isso não é muito claro para eles. Mas quando chega na adolescência, isso vai ficar claro, não é? Eles vão descobrir, porque com o banho de hormônios que eles recebem, eles vão descobrir para quem, né, eles vão canalizar esse seu desejo sexual.
Mas até ele ter essa clareza, até ela ter essa clareza, eles passam por um processo de desenvolvimento afetivo, né? Que eu até chamo no curso, tem uma aula só sobre isso, no Papo Firme eu falo numa aula só sobre isso, e que eu chamo de um momento do grande amigo e da grande amiga, tem um momento do amor platônico, e tem um momento de fato onde ele se define e sabe que ele é hétero, ele é homo ou ele é bissexual. E eu sei que hoje pais e mães têm sofrido bastante por não saber como orientar, o que está acontecendo com essas histórias das meninas e dos meninos terem hoje mais liberdade para experimentações diversas. Então, é importante que a gente tenha conhecimento e saiba educar os nossos filhos sobre a diversidade sexual. Eles precisam entender como é que se dá esse desenvolvimento deles e, principalmente, né, dar suporte para que eles não sofram com isso. Dar suporte para aqueles, inclusive, que forem diferentes das expectativas que o pai ou a mãe tem, como, por exemplo, se a pessoa é homossexual ou bissexual, poder ter um apoio, porque vão sofrer com bullying, vão sofrer com a homofobia, com a violência sexual. E, gente, não é uma coisa para a gente olhar, fechar os olhos e dizer, não, isso daí é uma questão foi ele que escolheu, ele quis que viva esse problema. Não, ele não escolheu nada, ela não escolheu nada. Ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual, tá? Então, eu também trago uma aula, no Papo Firme eu falo bastante sobre isso. É muito importante a gente ter essa clareza, né? Uma outra coisa que eu falei foi o relacionamento abusivo. E nesse relacionamento abusivo, o dano é a gente perder os nossos filhos. Eles simplesmente, sabe, se deixar levar pela cabeça de por quem eles estão apaixonados e perder o espaço deles. Né? A gente, sabe, ver nos nossos filhos que ele não tem voz ativa, ele não, sabe, ele não presta atenção nas atitudes do outro, ele não defende o seu espaço, ele, sabe, fica tentando agradar o tempo inteiro e aí tem medo de desagradar, de perder, de ser trocado. Então, essas questões a gente precisa conversar com o nosso filho, com a nossa filha, até antes deles se apaixonarem, porque quando estão apaixonados, essa conversa é muito mais difícil, porque aí a paixão ela é cega, né? Já diz aí o ditado. Mas se eles são preparados antes, eles vão entrar nessa paixão com muito mais esperteza e principalmente sem abrir mão deles mesmos, que é isso que é o mais importante nessa história, né? Porque quando eles têm, e mais, uma coisa que ajuda muito, quando eles têm uma educação sexual bem feita, principalmente quando eles têm modelo em casa, como o pai e a mãe, que são pessoas que são muito boas para si mesmo, né? Ou seja, mães que se sentem inteiras, mães que não são submissas, mães que têm e exige e conquistou o respeito à mulher, o respeito ao homem, homens que têm o respeito pela mulher. Tudo isso, gente, vai estar ali trocando o tempo inteiro com você e seus filhos. E a gente tem que ter essa consciência, a gente precisa ter esse entendimento para não prejudicar a vida dos nossos filhos. E, por fim, a exposição na internet. Então, qual é o dano da exposição na internet? É sofrer cyberbullying, que é aquela humilhação ou ameaças que as pessoas põem, né, nas redes sociais em relação àquela pessoa. E, portanto, eles precisam ser orientados com relação a isso. É o uso excessivo da internet, ou não saber usar a internet, as redes sociais. Então, é importante que a gente, sabe, ensine. Parece que não, eles se sentem muito autônomos, né? Eles acham que sabem muito mais do que a gente. Pode ser que eles saibam muito mais do que a gente em termos de como usar a ferramenta. Mas eles não sabem mais do que você, que é pai ou que é mãe, sobre o cuidado que ele tem que ter com ele mesmo ao usar essa ferramenta. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Até porque existe muito aliciamento pela internet. Ou seja, quem está lá do outro lado, a gente não sabe. Quem está lá do outro lado pode ser qualquer pessoa.
E se o seu filho ou a sua filha, que está nesse momento, no momento principalmente na puberdade, entrando na adolescência, tudo tumultuado, com sua autoestima ali meio bagunçada, porque ainda não se firmou, enfim, gente, esse é um momento que a gente precisa estar muito junto. Aliás, eu fiz uma live a semana passada e teve uma avó, na verdade, né, que entrou e ela falou sobre essa questão do uso da internet. E o que eu tenho a dizer é exatamente isso, é chegar mais junto, é estar mais perto, é ver o que eles estão assistindo, é conversar sobre o que eles estão assistindo, é questionar o que eles estão fazendo e questionar o que eles sabem sobre isso que eles estão fazendo. Então é muito importante para que eles não fiquem expostos à pornografia, para que eles não fiquem expostos a esse tipo de situação, principalmente nudes, né? Que muitas vezes a gente acha que não, imagina, meu filho, minha filha, nem tá pensando ainda nessas histórias. Eu tenho história aí de um pai, né? Um pai que ele, não, minha filha não pode participar do programa de prevenção de gravidez porque ela nem pensa nisso. É mesmo? Não deu um mês, esse pai voltou na escola e pediu para inserir a filha dele, porque ele foi mexer no celular dela e descobriu que ela estava mandando nudes para um namorado que ele nem sabia que ela tinha. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente faz uma educação sexual, que ela é muito rigorosa, no sentido de que a gente não dá abertura para os nossos filhos, eles acabam se afastando da gente e a gente não sabe nada sobre a vida deles. Portanto, gente, cuidado. O ideal, né, na minha concepção, na minha experiência, é que a gente chegue junto, é que a gente esteja ali perto para poder a gente conseguir ajudar os nossos filhos nesse sentido, né? Então, quando a gente faz uma educação sexual que ela é bem feita, a gente informa. Informando, você esclarece, né? A gente desenvolve a autoestima desse garoto, dessa garota, né? A gente faz com que eles se sintam melhores, eles tenham vontade de ser quem eles são, felizes com quem eles são. E isso é muito bom. Quando a gente faz a educação sexual bem feita, a gente protege, porque a gente está ali junto, a gente sabe, a gente conhece. A gente, quando faz a educação sexual bem feita, a gente se aproxima, a gente cria conexão, a gente se torna uma mãe aliada, a gente se torna, né, que eu estava comentando com o Tiago, eu digo, agora eu vou chamar as minhas mães, as minhas alunas de mãe firmeza. A gente se torna uma mãe firmeza, porque a mãe firmeza é aquela que sabe, né, que sabe colocar os limites, mas sabe também colocar para os nossos filhos aquilo que ele precisa aprender, que ele precisa desenvolver para que ele viva a sua vida sexual com responsabilidade, com saúde e com felicidade, né, gente? Então, para fazer isso, obviamente que um dos pontos mais importantes é a conversa sobre sexualidade, é a gente conversar com eles sobre sexualidade. E aí eu peço permissão aqui para vocês, para dizer que eu tenho para vocês uma oportunidade, né, de aprender sobre sexualidade, de aprender a conversar com os filhos sobre sexualidade, que é o Papo Firme. Então, para as pessoas que estão aí nos assistindo, quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, vai poder pegar o link na descrição. E quem estiver assistindo aqui pelo Instagram, vocês vão poder pegar esse link na minha bio. Bom, essa era a fala que eu quis trazer hoje aqui para vocês. E agora, quem quiser entrar, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, é só dizer aí, me pedir aí para entrar, que eu ponho vocês aqui ao vivo comigo. Bom, a Renata fez aqui uma colocação sobre a menstruação. Qual a idade posso falar com a minha filha? Hoje ela tem 8 anos. Bom, se ela ainda não fez nenhuma pergunta para você, é importante que... o Tiago colocou o link aqui no YouTube do Papo Firme. Bom, com relação à sua pergunta, Renata, sua filha tem 8 anos. Se você quiser saber o que é que ela já sabe, então você pode começar a puxar um assunto com ela, né? Provavelmente aos 8 anos, se ela não estiver manifestando nenhum tipo de alteração ainda no corpo dela, eu acho que ainda é cedo para começar a falar com ela.
Mas se por um acaso ela estiver apresentando já alguma manifestação de mudanças, porque às vezes pode acontecer na garota mais cedo, né? Pode acontecer nessa idade dos 8 anos, então é importante que você converse com ela, pergunta para ela o que é que ela sabe. Se ela já ouviu falar de menstruação, e o que ela sabe. Às vezes, né, desde pequenininho, a criança acompanha a mãe, tem mães que, sabe, vai no banheiro quando está menstruada e troca, e se troca, e faz sua higiene, e não tem problema nenhum, ela acaba fazendo isso na frente deles, e eles desde pequeno já crescem sabendo que existe menstruação. Outras vezes, quando isso nunca aconteceu, começa falando que quando você tinha a idade dela, como é que era com você, e pergunta o que é que ela já sabe. A Lucélia, ela diz aqui que o filho dela mais velho, que já tem 20 anos e cresceu sem ter todos esses ensinamentos sobre sexualidade por causa das dificuldades que ela tinha nesse tipo de diálogo. Ela quer saber se ela ainda pode contribuir de alguma forma. Sim, nunca é tarde para a gente conversar com os nossos filhos. Os meus hoje já têm 37, né? O outro já vai fazer 40, e sempre que eu posso, e sempre que eu tenho alguma coisa para conversar com eles, ou eles têm alguma coisa para conversar comigo, a gente está conversando. E toda conversa sempre ajuda, principalmente se a gente se prepara para essa conversa, se a gente vai em busca, né, de encontrar algumas soluções ou de falar especificamente de um determinado problema, né? Então não desista, sempre é tempo para a gente conversar, sempre é tempo para a gente conseguir ajudar os nossos filhos a conviver com essa sexualidade, porque quando acaba a adolescência não acaba a sexualidade, ela continua, e se na adolescência a gente não resolveu, a gente leva essas nossas curiosidades, dificuldades, problemas, dúvidas para a fase adulta, né? Eu vou dar licença aqui, permissão para... Eu não sei aqui, eu não entendi o nome, mas ela está pedindo aqui para entrar ao vivo, vamos ver. E aqui ela pede perguntando, queria dicas, né, de como ter essa conversa com a filha dela de 17 anos. As dicas estão todas lá no Papo Firme. Gente, o Papo Firme, ele é um passo a passo, porque não é fácil. Na minissérie eu trago várias dicas, inclusive eu ensino 2 técnicas para vocês fazerem isso. Essa resposta não é uma resposta simples, né? Mas está lá na minissérie, que é gratuita, que vocês têm possibilidade de assistir. E tem também, obviamente, no Papo Firme, que é um passo a passo, né, de como a gente se livrar da nossa vergonha, de como a gente entender como é que faz a educação sexual, e o que falar e como falar. Então, todo esse passo a passo é a proposta do Papo Firme, que, para você ter uma ideia, é um curso com 6 módulos, né? Cada módulo tem aí, em média, de 5 a 10 aulas cada um deles. Então, para dar assim, uma resposta de cara, a gente não vai ser útil para vocês. Não vai conseguir resolver, não é? Então, vai lá, assiste a minissérie, assiste e se inscreve, né, no Papo Firme, que com isso vocês terão o subsídio que vocês precisam para, de fato, conversar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade e ajudá-los a viver a sua vida sexual com mais saúde, com mais responsabilidade, com mais confiança, e de vocês para com eles e deles para com vocês. Então, gente, quando os meus filhos eram adolescentes, foi isso que me fez viver a adolescência deles com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que o fato de eu poder falar com eles sobre sexualidade, lidar com a sexualidade deles, isso fez com que a gente não desgastasse a nossa relação e a gente vivesse uma relação, eu diria, harmoniosa, né, durante esse período da adolescência. Ok? Até mais.